oficialmente pelo Cruzeiro hoje, contrato de empréstimo até junho do ano que vem, Everton. Muito bem, Du, o Matheus Pereira, principalmente depois do jogo contra o Goiás, o que você me diz, pelo que você estudou, pelo que você viu do Matheus Pereira, realmente uma contratação alvissareira para o Cruzeiro, Du? É ótima contratação, acho que é o melhor reforço do Cruzeiro na temporada, o Matheus Pereira, e chega para elevar o nível desse time do Cruzeiro, principalmente o que o Cruzeiro sofre muito hoje, que é a parte criativa, né? É um cara que tem uma capacidade muito grande de ler espaço, de dar uma assistência, usar bem sua perna esquerda, consegue jogar dos dois lados do campo. O Pepa vai poder utilizá-lo por dentro ou por fora, aí vai depender do que o Pepa pensa para o Matheus Pereira. Mas eu tenho chamado a atenção aqui na Itatiaia para a questão que envolve expectativa, né? Que a expectativa que tem sido criada e graças ao que o Matheus Pereira já mostrou com bola, mas também pelo investimento que o Cruzeiro tem feito, não pode atrapalhar o início do Matheus Pereira no Cruzeiro. Porque é um cara que chega para se adaptar ao futebol brasileiro, não jogou profissionalmente no futebol brasileiro. Demanda tempo, tem né? Tem toda uma carreira feita no futebol europeu. Então, pode ser que ele chegue, se adapte rapidamente e que vire. Mas não seria a exceção e não a regra. O jogador precisa de um período para se adaptar ao futebol brasileiro, para se adaptar à ideia de jogo do técnico, aos companheiros. O Matheus Pereira está há 1 mês e pouquinho parado. Vinha de um campeonato em que o calendário era muito mais tranquilo, poucos jogos. Então vai ter Fisicamente o esforço lá era bem menor do que será aqui, né? Muito menor. Principalmente com o Pepa, que exige demais da parte física dos jogadores. E que eu acho que é um ponto que fez com que o Cruzeiro tenha tido essa queda. Eu acho que o Cruzeiro teve uma queda física. Mas jogando... mesmo tendo menos calendário? Sim, é porque a exigência de intensidade no jogo do Pepa é muito grande. Elenco curto, Du? Elenco curto, ele olha para o banco, ele não pode mudar tanto, não pode rodar tanto esse elenco, mesmo com poucos jogos. E eu comentei o jogo do Cruzeiro ontem contra o Goiás. O Goiás ganhou quase todos os duelos individuais. E eu acho que isso é um retrato. É um retrato da parte física. Contra o Coritiba foi a mesma coisa. Jogos mais físicos contra essas equipes, o Cruzeiro tem perdido. Então chama atenção essa questão física do time também. E é um time que o Pepa pede muita intensidade. E eu não estou vendo os jogadores conseguirem entregar tanto essa intensidade, essa marcação alta, a saída do adversário, perde a bola, recupera. O que o Cruzeiro mostrou no início não consegue mostrar nesse momento. E o Matheus Pereira chega para se encaixar nisso também, fisicamente. E pode ser que demore um pouco. E aí, se realmente acontecer essa demora, ele precisar de um período maior de adaptação, eu tenho medo que essa expectativa frustre boa parte da torcida. Não é isso tudo. Calma lá. Não é assim que funciona, mas ele é sim um reforço que chega para elevar o nível e que pode acrescentar muito nessa dificuldade que o Cruzeiro tem tido de criar. Ele entraria no lugar de quem você fala daqui a pouco, porque eu preciso falar aqui para quem está precisando de dinheiro. Eu tenho uma dica muito boa para você aqui. Antecipe seu saque aniversário FGTS no Banco BMG, porque é muito simples. Não tem burocracia, não compromete sua renda porque não tem parcelas mensais e seu dinheiro cai na conta no mesmo dia. Tudo isso 100% digital, sem precisar sair de casa. Chame agora pelo WhatsApp. Atenção, 11 4002 7007 ou baixe o aplicativo do Banco BMG. O Banco Sem Fronteiras. Consulte todas as condições em bancobmg.com.br. O Matheus Pereira entraria na de quem, Du? Difícil. E assim, mais pelo meio ou mais pela beirada? Vai depender do que o Pepa... Eu tentaria utilizá-lo mais centralizado. Não centralizado, mas pelo corredor central. Jussa, Vital e ele? Teria que exigir bastante de jogo sem bola de todos eles. O Matheus Pereira é um cara, pelo que eu já procurei saber, né, depois que o Cruzeiro começou a falar do Matheus Pereira, o jogo sem bola dele é muito forte. Mas essa marcação, pressão alta. Não é um jogador de ficar retornando para fechar a linha. Ontem eu estava ouvindo você reclamar na transmissão que o Cruzeiro deixou um pouco de fazer isso, mas... Um pouco? Deixou de fazer isso. Mas pode ter relação até com esse aspecto que você destacou agora há pouco. Deixou de fazer porque fisicamente o time pode estar realmente... Não está conseguindo entregar a intensidade que entregou em outro momento. E eu acho que é isso, é algo que eu detectei.
Mas dizer agora, Everton, em qual posição o Matheus Pereira vai jogar é muito complicado. Vai depender do que o Pepa está pensando para ele, mas é complicado pela capacidade que o Matheus Pereira tem de desempenhar mais de uma função, mas sempre lá na frente. Ele pode jogar aberto, fazendo a diagonal, tem o pé esquerdo, jogar pela direita para jogar por dentro, e fazer o corredor central, como o Vital faz, da direita para o centro, ou até mesmo do lado esquerdo, fazendo esse corredor central. Aí disputaria uma vaga com o Vital. O momento do Vital é muito ruim, né? Ontem, por exemplo, quando o Pepa tirou o Wesley, eu teria tirado o Vital. Eu não teria tirado o Wesley. O Wesley era o cara, talvez o que tivesse mais produzindo lá na frente. E o Pepa optou por tirar o Wesley. Mas esse é um problema que o Pepa vai ter que resolver, mas é um problema ótimo, né? Porque hoje ele olha para o banco, ele tem Paulo Vitor, ele tem Stênio, ele tem Robert. A partir do momento que o Matheus Pereira tiver ok, ele pode olhar para o banco e ter o Vital. Ele pode olhar para o banco e ter o Wesley. Já melhora bastante. Ele pode olhar para o banco e ter o Arthur Gomes. Se o Bruno Rodrigues sai, como o Alê disse aqui ontem... Sai do Cruzeiro, que você fala. Sai do Cruzeiro, o Wesley vai para a esquerda e o Matheus Pereira seria um jogador para atuar mais caindo pela direita? Acho que pode acontecer. Aliás, o Wesley é outro ponto, né? É o mais sacrificado de todos. Que é um jogador de lado esquerdo. Quando o Bruno Rodrigues vai jogar de falso 9, todo mundo fala, está sendo sacrificado. Se o Bruno Rodrigues for para jogar na direita, todo mundo vai falar, mas também está sacrificado. Quando o Wesley só joga na direita, ninguém fala que ele está sendo sacrificado, só aparecem as críticas. E o Wesley é um jogador, pelo menos no Palmeiras, rendia muito do lado esquerdo. Eu acho que preferencialmente ele atua melhor como um ponteiro pelo lado esquerdo e não pela direita, mas tem melhorado bastante do lado direito. Mas uma saída do Bruno Rodrigues, eu acho que primeiro, seria muito ruim para o Cruzeiro. Acho o Bruno Rodrigues também acima da média desse elenco do Cruzeiro. Mas se realmente sair, aí é uma possibilidade do Matheus Pereira fazer o lado direito, o Wesley ir para a esquerda. Deixa eu falar com o Alvinho agora. A gente falou do Matheus Pereira aqui, Alvinho, mas tem mais jogador de área, ou jogador não de área, mas na área, para fechar com o Cruzeiro, e é o atacante Rafael Papagaio, hein, Alvinho? Ele já está em Belo Horizonte. Rafael Papagaio já está em Belo Horizonte. Você se lembra, jogador do Palmeiras, rescinde contrato com o Palmeiras para poder jogar pelo Cruzeiro a partir de agora. Será anunciado oficialmente, deve ser anunciado oficialmente amanhã, terça-feira. Rafael Papagaio, ele fez 7 gols em 20 partidas nos Emirados Árabes. Antes disso, jogando pelo Ituano, fez um bom campeonato brasileiro da Série B. Pelo Ituano foram 15 gols em 36 jogos. Jogou pelo Atlético, não conseguiu jogar muito pelo Galo, você vai se lembrar, é jogador do Cruzeiro a partir de agora, o Cruzeiro oficializando amanhã, possivelmente, a vinda de Rafael Papagaio, centroavante, atacante pro time da Toca, o Everton. Du, quando o Henrique Dourado foi contratado, eu imaginei que o Henrique Dourado pudesse ser um jogador para compor elenco. Ninguém disse aqui que poderia esperar que ele fosse titular e deitar. O tempo passa para todo mundo e para ele não é diferente. Mas eu recebi uma informação que a vinda do Rafael Papagaio é uma maneira, uma alternativa que o Cruzeiro estaria buscando. É óbvio que ninguém do Cruzeiro vai confirmar isso, mas seria mais ou menos uma saída para meio que uma certa decepção com o Henrique Dourado. É uma característica diferente, né? O Papagaio do Henrique Dourado é bem diferente. Você pode até dizer que o Papagaio se aproxima um pouco mais do Gilberto, que também é bastante diferente, mas do Henrique Dourado não. Não vai acertar em todas, né? E o Henrique Dourado também, quando o Cruzeiro falou em Henrique Dourado, eu te falo que eu torci um pouco o nariz. E olha que meu nariz é difícil de torcer. Precisa de um... Mas não chega para ser titular, né? O que a gente falava agora do Matheus Pereira, os 3 reforços, o Papagaio, o Arthur Gomes e o Matheus Pereira. O Papagaio eu acho que chega para compor elenco, uma característica diferente. O Arthur Gomes chega para brigar por titularidade e o Matheus Pereira chega para ser titular. Para diferenciar o nível das contratações, o tamanho de cada uma das peças. Para o Pepe é ótimo, Everton. Por mais que o Papagaio precise mostrar mais, não seja essa grande contratação, mas é um cara de característica diferente, é um cara com maior movimentação, mais jovem. Se cabe dentro do orçamento, pode ser uma boa aposta.
Esperar para ver, mas da situação que o Gilberto se encontra e que o Henrique Dourado já vem se encontrando desde que chegou, não podemos nem duvidar do Papagaio daqui a pouco firmar nesse time do Cruzeiro aí como titular. 8h19.